Hoje mergulharemos fundo no intrigante mundo dos testes de recrutamento e seleção. Prepare-se para decifrar as ferramentas que ajudam a encontrar os melhores talentos. Antes de apresentar os detalhes, vamos explorar por que os testes são um componente vital em um processo de recrutamento e seleção. Os testes desempenham um papel crucial no processo de recrutamento e seleção, oferecendo uma abordagem objetiva e científica para avaliar as habilidades, competências e características dos candidatos. A importância dos testes para um recrutador é multifacetada e abrange diversos aspectos que contribuem para uma tomada de decisão informada e precisa. Eles oferecem uma base sólida para avaliar os candidatos de maneira justa, imparcial e objetiva, contribuindo para decisões de contratação mais informadas e bem-sucedidas. Ao longo desse vídeo, vamos mergulhar na importância dos testes, os tipos de testes, como eles podem transformar a maneira como selecionamos talentos e como podemos implantá-los de forma ética e eficaz. Se este vídeo contribuir para você de alguma maneira, retribua deixando seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais notificações de assuntos que podem te auxiliar nas demandas de RH. Obrigada! Existem diversos tipos de testes usados na seleção. Vamos dar uma olhadinha nos principais. Testes de habilidades técnicas. Os testes de habilidades técnicas avaliam a proeficiência dos candidatos em competências específicas necessárias para o desempenho bem-sucedido de um determinado cargo. Eles oferecem uma visão objetiva das habilidades práticas e conhecimento dos candidatos em áreas como programação, redação técnica e análise de dados, entre outras. Exemplos práticos de testes de habilidades técnicas incluem testes de programação. Você, recrutador, pode oferecer tarefas de programação desafiadoras para avaliar a capacidade do candidato de escrever código limpo, eficiente e funcional. Exemplo: escreva um programa que calcule a média de uma lista de números inteiros. Testes de redação técnica. Para cargos que exigem comunicação técnica eficaz, os candidatos podem ser solicitados a criar documentos manuais ou relatórios técnicos. Exemplo: elabore um guia passo a passo sobre como configurar um roteador de rede. Testes de análise de dados. Para funções relacionadas à análise de dados, candidatos podem ser desafiados a interpretar conjuntos de dados e tirar conclusões. Exemplo: analise os dados fornecidos e identifique as principais tendências de vendas nos últimos 6 meses. Testes de design gráfico. Candidatos a cargo de design gráfico podem ser convidados a criar elementos visuais como logotipos, banners ou interfaces de usuários. Exemplo: crie um design de banner para promover um evento de caridade. Teste de habilidades em software. Para cargos que envolvem o uso de softwares específicos, os candidatos podem ser avaliados em sua familiaridade e capacidade de utilizar essas ferramentas. Exemplo: crie uma fórmula com apresentação de dashboard para os resultados de vendas apresentados no Microsoft Excel. Teste de tradução ou interpretação. Candidatos para funções de tradução podem ser solicitados a traduzir um trecho de um idioma para outro, avaliando a precisão e a fluência. Exemplo: traduz o parágrafo fornecido do inglês para o espanhol. Esses testes te permitem avaliar diretamente a aplicação prática das competências técnicas necessárias para o cargo, garantindo que o candidato possua as habilidades concretas essenciais para desempenhar as responsabilidades da função de maneira eficaz. Testes de personalidade e comportamento. Agora, entraremos na mente dos candidatos com os testes de personalidade e comportamento. Esses testes revelam traços, características e tendências de comportamento que podem influenciar o desempenho no trabalho e a adaptação à cultura da empresa. Os testes de personalidade e comportamento avaliam traços psicológicos e características individuais que podem impactar a forma como o candidato se integra à cultura da empresa, trabalha em equipe e lida com situações desafiadoras. Eles fornecem insights sobre como o candidato reage emocionalmente, lida com o estresse e se relaciona com os outros no ambiente de trabalho. Exemplos práticos de teste de personalidade e comportamento incluem teste de estilos de trabalho. Você, recrutador, pode usar testes para avaliar se o candidato é mais inclinado a trabalhar de forma independente ou em equipe, se é mais orientado a detalhes ou mais voltado para a visão geral do projeto. Testes de introversão e extroversão. Os candidatos são avaliados em relação à sua preferência por interações sociais. Isso ajuda a identificar se são mais propensos a se destacar em funções mais interativas ou em papéis que exijam maior concentração individual. Testes de resiliência. Estes testes avaliam como o candidato lida com a pressão e os desafios. Eles podem indicar a capacidade de lidar com situações de estresse e adaptar-se a mudanças. Testes de liderança e tomada de decisão.
Você, recrutador, pode avaliar as características que indicam a capacidade do candidato de assumir papéis de liderança, com habilidade de comunicação, assertividade e resolução de conflito. Testes de empatia. Esses testes medem a capacidade do candidato de compreender e se relacionar com as emoções e perspectivas dos outros, o que é importante para funções que envolvem trabalho em equipe e atendimento ao cliente. Testes de integridade. Você pode utilizar testes para avaliar a honestidade e ética do candidato, principalmente em setores onde a confiança é fundamental. Teste de estabilidade emocional. Esses testes avaliam como o candidato reage a situações emocionalmente desafiadoras ou imprevisíveis. Eles podem indicar a probabilidade de o candidato manter o equilíbrio em situações estressantes. Esses testes te oferecem uma visão mais completa da personalidade e do estilo de trabalho do candidato, permitindo que sejam tomadas decisões mais informadas sobre como um candidato pode se integrar à equipe e ao ambiente de trabalho. Teste de habilidades cognitivas. Os testes de habilidades cognitivas avaliam a capacidade do candidato de pensar logicamente, resolver problemas e tomar decisões informadas. Eles medem a agilidade mental, a capacidade de raciocínio lógico e a aptidão para analisar informações complexas de maneira eficaz. Exemplos práticos de testes de habilidades cognitivas incluem: teste de raciocínio lógico. Você pode apresentar problemas que requerem dedução lógica para chegar a conclusões corretas. Exemplo: identifique a próxima sequência lógica nessa série de números: 2, 4, 6 e 8. Teste de matemática e números. Esses testes avaliam a aptidão do candidato para lidar com cálculos matemáticos e interpretação de dados numéricos. Exemplo: resolva a equação 3x mais 5 é igual a 14. Teste de compreensão de texto. Os candidatos podem ser apresentados a textos complexos e desafiados a responder perguntas que demonstrem sua capacidade de extrair informações relevantes e tirar conclusões. Exemplo: com base no texto, qual é a principal conclusão do autor? Teste de análise de padrões. Você pode apresentar sequências ou padrões visuais e pedir ao candidato para identificar a regra subjacente. Exemplo: qual é o próximo elemento nessa sequência? Quadrado, círculo, triângulo. Teste de raciocínio abstrato. Candidatos podem ser desafiados com imagem ou padrões que requerem raciocínio abstrato e identificação de relações entre elementos. Exemplo: escolha a imagem que melhor completa a série. Teste de jogos mentais. Você pode utilizar jogos mentais que exigem pensamento estratégico e resolução de problemas. Exemplo: resolva o quebra-cabeça para alcançar a solução final. Esses testes te ajudam a avaliar a capacidade do candidato de lidar com desafios mentais complexos, tomar decisões fundamentadas e abordar situações que exigem raciocínio lógico. Eles são particularmente relevantes para cargos que exigem pensamento analítico, como analistas, engenheiros e profissionais de áreas quantitativas. Teste de simulação e dinâmicas em grupo. Entramos agora na era das dinâmicas e simulações de grupo. Essas atividades em grupo testam a colaboração, comunicação e liderança dos candidatos, replicando situações reais do ambiente de trabalho. Os testes de simulação e dinâmica de grupo avaliam as habilidades dos candidatos em situações práticas do ambiente de trabalho, como trabalho em equipe, resolução de conflitos, liderança e comunicação. Eles proporcionam insights sobre como os candidatos se comportam e interagem em cenários reais e colaborativos. Exemplos práticos de testes de simulação e dinâmicas de grupo incluem: exercício de resolução de problemas em grupo. Os candidatos são apresentados a um problema ou desafio e são avaliados em sua capacidade de trabalhar em equipe para encontrar soluções criativas e eficazes. Simulação de reunião de equipe. Os candidatos são colocados em uma simulação de reunião de equipe e avaliados em como contribuem, comunicam suas ideias e ajudam a alcançar objetivos compartilhados. Estudos de caso em grupo. Candidatos podem ser desafiados com um estudo de caso que exige análise, discussão e apresentação de soluções. Isso avalia sua capacidade de aplicar conhecimentos e tomar decisões informadas. Exercícios de negociação. Os candidatos podem ser colocados em um cenário de negociação onde precisam trabalhar em conjunto para chegar a um acordo mutuamente benéfico. Desafios de construção. Candidatos podem ser solicitados a construir algo juntos, usando materiais limitados, demonstrando habilidades de planejamento, coordenação e trabalho em equipe. Simulações de atendimento ao cliente. Para cargos de atendimento ao cliente, os candidatos podem ser avaliados em como lidam com cenários de atendimento, como lidar com reclamações ou oferecer suporte. Esses testes te ajudam a avaliar como os candidatos interagem em um ambiente de grupo, como colaboram, comunicam-se, resolvem conflitos e lideram.
Eles são particularmente úteis para cargos que envolvem trabalho em equipe constante, como gerente de projeto, líderes de equipe e cargos de atendimento ao cliente. Entrevistas estruturadas e testes de case. E não podemos esquecer as entrevistas estruturadas e testes de case. Esses testes aprofundam a compreensão das competências dos candidatos, ao mesmo tempo em que avaliam a sua capacidade de análise, tomada de decisão e resolução de problemas. As entrevistas estruturadas e os testes de case avaliam as habilidades analíticas, tomada de decisão e habilidades de comunicação dos candidatos. Entrevistas estruturadas são conduzidas com um roteiro pré-definido, enquanto os testes de case apresentam problemas complexos para os candidatos resolverem demonstrando suas habilidades práticas. Exemplos práticos de entrevistas estruturadas e testes de case incluem: entrevistas estruturadas. Perguntas comportamentais. Os candidatos são questionados sobre situações passadas para avaliar como lidaram com desafios, conflitos e conquistas. Exemplo: descreva uma situação em que teve que lidar com um colega de equipe com desempenho insatisfatório. Como você abordou a situação? Perguntas de competências. Os candidatos são avaliados em competências específicas do cargo. Exemplo: como você abordaria a liderança de uma equipe durante uma crise? Perguntas de situação. Candidatos são apresentados a cenários hipotéticos e solicitados a oferecer soluções baseadas em suas habilidades e experiências. Exemplo: imagine que sua equipe está atrasada em um projeto importante. Como você planejaria lidar com isso? Testes de case. Análise de negócios. Os candidatos podem ser apresentados a um caso empresarial que requer análise de dados financeiros, projeções e recomendações estratégicas. Estudos de mercado. Candidatos podem ser desafiados a analisar dados de mercado e propor uma estratégia de entrada para um novo produto ou serviço. Resolução de problemas. Candidatos podem receber um problema complexo que requer a identificação de causa raiz e a proposição de soluções viáveis. Design de processo. Para cargo de gerenciamento, os candidatos podem ser solicitados a redesenhar um processo existente para aumentar a eficiência. Criação de estratégias. Os candidatos podem ser desafiados a desenvolver uma estratégia de marketing para um produto específico. Entrevistas estruturadas e testes de case te oferecem uma visão aprofundada das habilidades analíticas e de resolução de problema do candidato, além de sua capacidade de articular raciocínios e comunicação. São particularmente relevantes para cargos que exigem pensamento estratégico e tomada de decisões, como gerentes, consultores e analistas. Mas espera aí, quais são os benefícios reais de usar esses testes? Vou te contar, e também vamos mergulhar as considerações éticas e práticas ao usar essas ferramentas. Benefícios dos testes no processo de recrutamento e seleção. Objetividade. Os testes oferecem uma avaliação objetiva das habilidades e competências dos candidatos, reduzindo a influência de vieses subjetivos. Eficiência. Permitem avaliar um grande número de candidatos de maneira eficaz, poupando tempo e recursos. Previsibilidade. Certos testes podem prever o desempenho futuro do candidato, contribuindo para decisões mais embasadas. Comparabilidade. Os testes padronizados permitem a comparação justa entre candidatos, garantindo o processo mais equitativo. Qualidade das contratações. Ao avaliar habilidades específicas, os testes ajudam a contratar candidatos mais qualificados e adequados para o cargo. Considerações éticas e práticas. Validade e confiabilidade. É fundamental que os testes sejam validados e confiáveis, ou seja, que realmente meçam o que pretendem medir de maneira consistente. Equidade. Testes devem ser imparciais e não discriminatórios, garantindo que todas as populações de candidatos tenham a mesma oportunidade de sucesso. Transparência. Os candidatos devem ser informados sobre o propósito e o uso dos testes, bem como os critérios de avaliação. Uso adequado. Os testes devem ser aplicados apenas para medir competências relevantes ao cargo, evitando perguntas invasivas ou irrelevantes. Feedback construtivo. Quando possível, fornecer feedbacks ao candidato ajuda a melhorar a experiência e construir uma imagem positiva da empresa. Adaptação cultural. Considerar a diversidade cultural dos candidatos e garantir que os testes sejam culturalmente sensíveis. Acompanhamento contínuo. O processo de seleção deve ser revisado regularmente para garantir que os testes ainda sejam relevantes e eficazes. LGPD. Respeitar as leis de privacidade e regulamentações do setor é essencial para coletar, armazenar e usar dados dos candidatos. Combinação com outras ferramentas. Os testes devem ser parte de um processo mais amplo, combinando com entrevistas e análises comportamentais para uma avaliação mais completa.
Ao implantar testes no processo de recrutamento e seleção, você pode colher uma variedade de benefícios, desde a melhoria da qualidade das contratações até a redução de vieses e de discriminações. No entanto, é crucial que essas ferramentas sejam aplicadas de maneira ética e eficaz para garantir uma experiência justa e positiva para todos os candidatos. Agora que entendemos os tipos de testes, vamos descobrir como eles são integrados ao processo de recrutamento, desde o planejamento até a interpretação dos resultados. Integração dos testes no processo de recrutamento. Planejamento. Identifique os cargos que requerem avaliações de habilidades específicas e determine quais testes serão mais relevantes. Defina critérios claros para a avaliação. Escolha dos testes. Selecione os testes mais apropriados para cada cargo, com base nas competências e características desejadas. Desenvolvimento ou aquisição. Crie ou adquira os testes apropriados, assegurando que eles sejam validados e confiáveis. Divulgação aos candidatos. Informe aos candidatos sobre a natureza dos testes, seu propósito e a importância de sua participação. Aplicação dos testes. Administre os testes aos candidatos de acordo com os procedimentos estabelecidos. Certifique-se de que o ambiente seja adequado e livre de distrações. Coleta de dados. Registre as respostas dos candidatos nos testes, mantendo os dados confidenciais e seguros. Interpretação dos resultados. Avalie as respostas dos candidatos em relação aos critérios estabelecidos. Compare seus resultados com as pontuações de referência. Seleção para a próxima etapa. Use os resultados dos testes como um dos fatores para decidir quais candidatos avançarão para a próxima fase do processo. Feedback. Quando possível, forneça feedback aos candidatos, destacando seus pontos fortes e áreas para melhoria. Entrevistas complementares. Utilize os resultados dos testes para orientar as perguntas das entrevistas, explorando áreas relevantes. Avaliação final. Compare os resultados dos testes com as impressões obtidas durante as entrevistas e outras avaliações comportamentais. Tomada de decisão. Utilize uma abordagem holística para avaliar todos os aspectos do candidato e tomar decisões de contratações informadas. A integração adequada dos testes no processo de recrutamento garante que as avaliações sejam relevantes, imparciais e eficazes. Ao seguir uma abordagem planejada e sistemática, você pode utilizar os resultados dos testes para tomar decisões embasadas sobre a seleção dos candidatos que melhor atendem às necessidades do cargo e da organização. Agora que desvendamos os segredos dos testes no processo de recrutamento, lembre-se de escolher os testes que realmente se alinham ao cargo e à cultura da empresa. E assim concluímos nossa exploração profunda sobre os tipos de teste de recrutamento. Espero que tenham aproveitado tanto quanto eu. Se gostarem, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!